estamos iniciando mais uma aula de matemática. Você já está preparado? Quando eu pergunto se você está preparado, eu quero saber se você está com todo o material próximo de você. O lápis, a borracha e o seu livro de matemática. É muito importante que você esteja com o material próximo, porque sempre nós vamos resolver questões do seu livro e é bom que você vai acompanhando o passo a passo de cada questão. Turma, na aula de hoje nós teremos a acolhida, vamos finalizar a leitura do livro da semana. Depois eu vou explicar o conteúdo para vocês e vamos finalizar resolvendo umas questões do seu livro de matemática. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos finalizar a leitura deste livro, que tem por título João Magrelo. Paramos a nossa leitura nessa página. Vimos que a princesa Letícia casou com João Magrelo e foram morar em terras distantes. Vimos também que ela teve uma bela família com 6 filhos. Mas, com o tempo, a princesa Letícia voltou a ficar triste. Então, seu marido falou que quem fizesse a princesa voltar a sorrir, ele pagaria 1000 moedas de ouro. Então, nós vamos continuar a leitura desse livro para descobrir se a princesa Letícia vai voltar a sorrir. Vários candidatos se apresentaram fazendo malabarismos e contorcionismos, cantando, declarando poesias e contando anedotas, mas a princesa continuava triste. Veja, pessoal, que vários candidatos fez uma apresentação para a princesa Letícia, mas nenhum deles conseguiu fazê-la sorrir. De repente, entrou no salão um homem maltrapilho, que, apoiando-se numa bengala, andava com dificuldade. Quando Letícia levantou os olhos para observar aquele velho, sorriu imediatamente e correu para abraçá-lo. Papai, meu querido pai. E Letícia perguntou: como chegou aqui? Veja, turma, o encontro de Letícia com seu pai. Eu resolvi partir à sua procura. 15 dias depois, uma tempestade fez com que a minha caravela perdesse o rumo e encalhasse numa praia deserta. Eu saí andando e avistei este belo palácio. Foi Deus que me trouxe até aqui para pedir perdão a vocês. Naquele momento, Letícia, João e o rei se abraçaram. Logo em seguida, vieram os netos, que quase derrubaram o avô com tantos beijos. Para comemorar esse maravilhoso encontro, foram 12 dias de festa no reino de João Magrelo. Veja, pessoal, todos se abraçando. Então, turma, esse é o final da nossa história. Turma, agora chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras tempestade e rumo. Nós encontramos essas palavras no texto quando o rei explica para a princesa Letícia como ele conseguiu chegar até o palácio dela. Ele falou que saiu à procura dela e durante a viagem aconteceu uma tempestade que fez o barco perder o rumo e encalhar-se numa praia deserta. Então ele foi caminhando e encontrou o palácio da princesa Letícia. Agora nós vamos analisar essas palavras. Vamos começar com a palavra tempestade. Turma, quantas letras tem a palavra tempestade? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 letras.
Vamos agora contar o número de letras da palavra rumo. Rumo tem quantas letras? 1, 2, 3, 4. 4 letras. Turma, quantas sílabas tem a palavra tempestade? Vamos identificar? Olha só. Tem, pés, tá, de. A palavra tempestade tem 4 sílabas. Veja, 1, 2, 3, 4. E a palavra rumo tem quantas sílabas? Rumo tem 2 sílabas. Turma, vocês sabem o significado dessas palavras? Veja, a palavra tempestade significa que houve uma agitação, um temporal. E nesse temporal pode ter acontecido chuvas fortes, raios, trovões. Então, esse é o significado da palavra tempestade. E rumo? O texto fala que a caravela perdeu o rumo, ou seja, ela perdeu a direção. Então, perder o rumo é perder a direção que esse barco estava seguindo. Esse é o significado dessa palavra. Turma, eu espero que vocês tenham gostado bastante das palavras que eu escolhi para a acolhida de hoje. E aí, turminha, gostaram do final da história? Eu espero que sim. Espero que vocês tenham gostado bastante do livro que eu escolhi para essa semana. Agora, nós vamos começar a explicar o conteúdo do dia. Veja que eu coloquei aqui no quadro que nosso assunto é multiplicando por 5. Então, vamos começar a compreender como funciona a multiplicação por 5. Vamos lá? Veja, turma, eu quero saber quanto é 5 vezes 1. Turma, 5 vezes 1 é a mesma coisa de somar 5 vezes. Observe. Aqui eu tenho 5 vezes. Somando todos esses números, nós vamos encontrar que resultado? Vamos lá? 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. Então, quer dizer que 5 vezes 1 é igual a 5. Ou nós podemos fazer essa multiplicação da seguinte forma. 1 vezes 5. 1 vezes 5 é a mesma coisa de somar 5 uma única vez. Então, 1 vezes 5 é igual a 5. Então, veja, tanto faz multiplicar 5 vezes 1 ou 1 vezes 5. É igual a 5. O resultado é o mesmo. Vamos para a próxima multiplicação. Eu quero saber quanto é 5 vezes 2. Turma, 5 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2 5 vezes. Então, veja, 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, quer dizer que 5 vezes 2 é igual a 10. Ou eu poderia fazer essa multiplicação da seguinte forma. 2 vezes 5. 2 vezes 5 é a mesma coisa de somar 5 duas vezes. Olha só, aqui eu tenho 5 duas vezes. 5 mais 5 é igual a 10. Veja, é o mesmo resultado. 10 e 10. Então, tanto faz multiplicar 5 vezes 2 ou 2 vezes 5. O resultado é o mesmo, 10. Vamos para a próxima multiplicação. Veja, ele quer saber quanto é 5 vezes 3. 5 vezes 3 é a mesma coisa de somar 3 5 vezes. Veja, 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15. Então, eu posso concluir que 5 vezes 3 é igual a 15. Ou eu poderia fazer essa multiplicação da seguinte forma, 3 vezes 5. E 3 vezes 5 é a mesma coisa de somar 5, 3 vezes. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Então, eu posso concluir que 3 vezes 5 é igual a 15. Veja, turma, o mesmo resultado, 15 e 15. Tanto faz multiplicar 5 vezes 3 ou 3 vezes 5, o resultado é o mesmo. Vamos finalizar com a próxima multiplicação. Ele quer saber quanto é 5 vezes 4. 5 vezes 4 é a mesma coisa de somar 4, 5 vezes. 4 mais 4, 8.
8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. 16 mais 4, 20. Então, quer dizer que 5 vezes 4 é igual a 20. Ou eu poderia fazer 4 vezes 5. 4 vezes 5 é a mesma coisa de somar 5, 4 vezes. Então, vamos lá. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Mais 5, 20. Então, 4 vezes 5 é igual a 20. Observe o mesmo resultado. Mais uma vez, tanto faz multiplicar 5 vezes 4 ou 4 vezes 5. O resultado é 20. Ok, turminha? Turma, a mesma coisa vai acontecer com a multiplicação com outros números. Ou seja, 5 vezes 5, 5 vezes 6, 5 vezes 7, 5 vezes 8, 5 vezes 9 e 5 vezes 10. Então, eu quero que você, depois que acabar essa aula, dê uma olhadinha na tabuada do 5, para que você possa memorizar a tabuada do 5. Ok, turminha? Pessoal, agora nós vamos aprender a multiplicação por 6. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos lá? Veja, eu quero saber quanto é 6 vezes 1. Turma, 6 vezes 1 é a mesma coisa de somar 1 6 vezes. Então, observe. Veja que aqui eu tenho 1 6 vezes, então agora eu vou somar. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, mais 1, 4, mais 1, 5, mais 1, 6. Então, quer dizer que 6 vezes 1 é igual a 6. Ou eu poderia fazer essa multiplicação da seguinte forma. 1 vezes 6. 1 vezes 6 é a mesma coisa de somar 6 uma única vez. Então, 1 vezes 6 é igual a 6. Veja, turma, é o mesmo resultado. Então, tanto faz multiplicar 6 vezes 1 ou 1 vezes 6. O resultado é o mesmo, 6. Vamos agora para a próxima multiplicação. Eu quero saber quanto é 6 vezes 2. 6 vezes 2 é a mesma coisa de somar 2 6 vezes. Agora, eu vou somar. Veja que aqui eu tenho 2 6 vezes. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12. Então, quer dizer que 6 vezes 2 é igual a 12. Ou eu poderia fazer essa multiplicação da seguinte forma, 2 vezes 6. 2 vezes 6 é a mesma coisa de somar 6 duas vezes. Então, agora eu vou somar. 6 mais 6 é igual a 12. Então, quer dizer que 2 vezes 6 é igual a 12. Veja, o mesmo resultado. Mais uma vez, tanto faz multiplicar 6 vezes 2 ou 2 vezes 6. O resultado é o mesmo, é 12. Vamos para a próxima multiplicação. 6 vezes 3. Turma, 6 vezes 3 é a mesma coisa de somar 3 6 vezes. Agora eu vou somar. Veja que aqui eu tenho 3 6 vezes. 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Então, quer dizer que 6 vezes 3 é igual a 18. Ou eu poderia fazer da seguinte forma, 3 vezes 6. 3 vezes 6 é a mesma coisa de somar 6 3 vezes. 6 mais 6, 12, mais 6, 18. Então, quer dizer que 3 vezes 6 é igual a 18. Então, veja, turma, é o mesmo resultado. Tanto faz multiplicar 6 vezes 3 ou 3 vezes 6. O resultado é o mesmo, 18. A mesma coisa vai acontecer com os outros números. 6 vezes 4, 6 vezes 5, 6 vezes 6, 6 vezes 7, 6 vezes 8, 6 vezes 9 e 6 vezes 10. Vai ser do mesmo jeito que eu mostrei aqui para vocês. Então, depois que acabar essa aula, eu quero que você dê uma olhadinha na tabuada do vezes 6. Combinado, turma? Turma, agora nós vamos resolver algumas questões para colocar em prática o que nós aprendemos sobre a multiplicação vezes 5 e vezes 6. Então, preste atenção no que eu vou falar para vocês. Observe. Maria, ela economizou R$5 por dia. Quanto ela economizará em 10 dias?
Para saber, basta fazer uma multiplicação, olha só, de 5 vezes 10. Então, vamos fazer essa multiplicação para encontrar a resposta. Veja, turma, 5 vezes 10 é a mesma coisa de somar 10 5 vezes. Vamos somar para encontrar a resposta? Veja, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Então, quer dizer que 5 vezes 10 é igual a 50. Ela vai economizar R$50. Agora, vamos para uma outra multiplicação. Veja, Joana comprou 6 caixas de bombons. Cada caixa vinha com 3 bombons. Quantos bombons ela comprou ao todo? Para descobrir, basta fazer 6 vezes 3. Veja, ela comprou 6 caixas e dentro de cada caixa tinha 3 bombons. Agora, nós vamos fazer essa multiplicação para saber quantos bombons ela comprou. Então, veja, 6 vezes 3 é a mesma coisa de somar 3 6 vezes. Agora, nós vamos somar para encontrar a resposta. 3 mais 3, 6, mais 3, 9. Mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Então, 6 vezes 3 é igual a 18. Veja, turma, ela comprou 18 bombons. Essa é a resposta. Pessoal, para finalizar, eu quero que você abra o livro na página 136, nessa página. Nós vamos resolver a questão de número 28 e 29. Vamos lá? A questão 28 diz assim: 30 crianças foram organizadas em 3 filas. Quantas crianças haviam em cada fila? Olha só, turma. Nós podemos perceber que essa questão é uma divisão. Então, veja, eu preciso dividir 30 crianças em 3 filas para descobrir com quantas crianças vai ficar cada fila. Então, vamos pensar em um número que multiplicado por 3, olha só, por 3, o resultado seja 30. Que número é esse, turma? Veja, eu consigo perceber que é o número 10. Porque 10 vezes 3 é igual a 30. Veja, cada dedo meu é 10. Então, eu tenho 10, 10 e 10. 10 mais 10, 20, mais 10, 30. Então, 10 vezes 3 é igual a 30. Então, eu posso concluir que 30 dividido por 3 é igual a 10. A resposta da questão 28 é: haviam em cada fila 10 crianças. Essa é a resposta da questão 28. Vamos agora para a questão 29. Diz assim: 3 amigos dividiram igualmente uma conta de R$21. Com quanto cada um contribuiu? Veja, turma, nós precisamos dividir 21 por 3 para encontrar a resposta. Nós precisamos pensar em um número que, multiplicado por 3, o resultado seja 21. Que número é esse, turma? Eu consigo perceber que é o número 7, porque, veja, 7 vezes 3 é igual a 21. Olha só, 3 dedos, cada dedo é 7. 7 mais 7, 14, mais 7, 21. Então, 7 vezes 3 é igual a 21. Eu posso concluir que 21 dividido por 3 é igual a 7. Veja, turma, se você multiplicar 3 vezes 7, é igual a 21. Então, a resposta da questão 29 é: cada um contribuiu com R$7. Aqui no quadrinho, vocês vão colocar o número 7. Turma, a questão de número 30, eu vou deixar para você resolver aí na sua casa. Combinado? Pessoal, essa foi a aula do dia. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje e também acompanhado o passo a passo de cada questão. Eu vou ficando por aqui, mas vou te esperar na próxima aula de matemática. Tchau e até a próxima!